Fala Saúde está agora aqui no G1 Pará e tira suas dúvidas sobre osteoporose. Quem responde é o doutor José Maurício Capella, reumatologista. Doutor, temos as perguntas aqui. Dila de Coaraci diz que a mãe tem osteoporose e sente muitas dores. O que fazer nessas circunstâncias? Ela pergunta. Bem, como eu falei anteriormente, osteoporose normalmente não causa dor. Se ela tem dor, é provável que ela tenha uma outra situação, uma outra doença, como, por exemplo, a osteoartrose. Isso é o que é o mais comum, certo? Mas, sem dúvida, ela precisa procurar o médico assistente e confirmar esses diagnósticos. Temos aqui a pergunta também, a pessoa só não deixou o nome, é possível prevenir a osteoporose? De que maneira? Sim, é possível prevenir. A prevenção passa por hábitos de vida saudável, que nós chamamos, né? Ou seja, não beber, não fumar, praticar atividade física regularmente, especialmente exercícios de impacto, né? E, inclusive a musculação seria o melhor de todos, né? Ter uma boa ingestão de cálcio e vitamina D, né? Praticar exercícios se expondo ao sol, já que o sol favorece a formação da vitamina D, né? E fazer o exame, que é a densitometria, regularmente, né, com seu médico assistente. A partir de que idade Bem, os exames? A densitometria deve ser feita a partir de 55, 60 anos de idade. O médico assistente vai avaliar principalmente se houver fatores de risco para a osteoporose. A Kátia Gouveia, do Mangueirão, pergunta a partir de que idade é recomendada a reposição de cálcio. Todo mundo precisa fazer, doutor? Sim, o ser humano já nasce, né, ingerindo cálcio através da amamentação, e essa ingestão de cálcio deveria ser regular durante a vida inteira, certo? Já que nós precisamos diariamente de uma suplementação de cálcio, seja na juventude, seja na velhice, seja durante a gestação, por exemplo. Então a ingestão de cálcio deve ser mantida constantemente. O Elton de Coaraci diz que a filha tem 8 anos e não gosta de leite. Ele pergunta como pode prevenir então a osteoporose nela no futuro. Bem, através de atividade física regular, né, exposição ao sol, né, em momentos adequados, como até 9 horas da manhã, né, atividade física regular e suplementação de cálcio através de outros alimentos. A Maria do Tapanã, ela queria saber em relação ao exame que é feito e a partir de que idade, a gente já falou, é a densitometria óssea. E a partir da idade, doutor? Em torno dos 55, 60 anos para a mulher, dependendo dos fatores de risco. Temos outra pergunta, a Velino, lá de Paragominas. E quem tem tolerância ao leite, ou seja, a lactose, como é que faz, doutor? Ele deve procurar orientações, inclusive com nutricionista, e utilizar medicamentos alternativos. O Bruno de Marabá gostaria de saber se o cálcio da ostra marinha faz bem para os ossos. Olha, no mercado existem diversos medicamentos à base de cálcio, né, a partir de carbonato de cálcio, citrato de cálcio. Não necessariamente precisa ser oriundo de ostras, né? Existem cálcios manipulados sintéticos que suplementam perfeitamente, tá? O Luiz Roberto da Pedreira diz que os exames de sangue indicam o máximo de disponibilidade de cálcio, mas os resultados dos exames indicam que está com osteoporose. Ele diz que já faz tratamento há mais de 8 anos, mas, segundo ele, ainda não apresentou melhora. O que ele pode fazer, doutor? Bem, e com certeza deve acompanhar com seu médico assistente, né? Às vezes o paciente não responde a um determinado medicamento, a uma determinada intervenção, e pode ser trocado o medicamento por outro. Existem vários medicamentos disponíveis para tratar a osteoporose. Além do medicamento, observar a boa ingestão de cálcio, exposição ao sol e atividade física regular. Tem uma mãe ou pai, porque não deixou o nome, dizendo que o filho tem alergia ao leite e pergunta se tem mais chances de ter osteoporose, já que toma o leite de soja. O leite de soja substitui o leite de vaca ou não, doutor? O teor de cálcio é muito baixo no leite de soja, né? O ideal é que seja derivados lácteos mesmo, né? Mas aí tem que substituir, como eu falei anteriormente. Ou Sim. até mesmo a suplementação com medicamentos, né? À base de cálcio e vitamina D. Samira Lopes também estava perguntando sobre a intolerância, né, à lactose, como é que faz, então está respondido aí. Temos mais
Uma pergunta sem nome, mas quais os principais fatores de risco para que a osteoporose está presente, doutor? Esta é uma excelente pergunta, estava aguardando essa pergunta, inclusive. Os fatores de risco, primeiro é a idade. Osteoporose, como eu disse, atinge geralmente a mulher após a menopausa, a partir dos 55 anos, e no homem a partir dos 70 anos. É menos comum a osteoporose no homem. Então, a idade, o sexo feminino é um fator de risco, né? Pessoas de pele branca é um fator de risco. Mulheres magras, com baixa conformação física, ou seja, pessoas magrinhas, têm mais suscetibilidade à osteoporose. E uso, às vezes, de alguns medicamentos, como corticoide. O corticoide é um remédio usado para alergia, para asma, para várias situações. O uso crônico do corticoide pode gerar osteoporose também. Como eu falei anteriormente, o fumo é um fator de risco, o alcoolismo é um fator de risco, né? O uso de certos medicamentos e a falta de atividade física. A Terezinha de São Geraldo do Araguaia, ela pergunta se quem toma hormônio todo dia pode ter uma facilidade maior da quebra dos ossos. Bem, tem que saber que tipo Qual de é o hormônio. hormônio? O corticoide, por exemplo, é um hormônio. Os corticoides são considerados hormônios esteroides, certo? Então, esse é um tipo de hormônio que faz mal. Agora, a reposição hormonal, por exemplo, protege o tecido ósseo. Então, mulheres que fizeram reposição hormonal têm menos osteoporose. Porém, a reposição hormonal tem que ser muito bem avaliada por causa de outros riscos que esses medicamentos podem apresentar, né? Odilene de Cametá gostaria de saber se a osteoporose pode afetar o pé. Onde é mais comum? Na verdade, não só a osteoporose, né, doutor? São as fraturas que aparecem, né, em algumas áreas. Exato. A osteoporose ela é mais comum na parte óssea que tem osso trabecular, osso esponjoso. Então, nas vértebras, é muito comum nas vértebras, nos ossinhos da coluna, né? No colo do fêmur, né? No punho, é muito comum a osteoporose em punho, mas pode ocorrer fratura em qualquer parte do tecido esquelético. Temos mais perguntas aqui. O Elvis diz que está com uma dor na canela, também esquenta essa área 5 vezes por dia e já dura uns 3 anos, está muito sensível até para tocar. Diz que já procurou um especialista, mas não deu muito caso, não fez um tratamento adequado. O que pode ser isso, doutor? Bem, osteoporose? Provavelmente não, né? Ele não falou a idade, né? Mas uma dor na canela pode ser uma tendinite, o que a gente chama de canelite, né? Isso é comum, principalmente em atletas amadores, que praticam esporte de impacto, como corrida, por exemplo. Nazaré Brito, osteoporose pode ser hereditária? A osteoporose, a massa óssea ela é determinada geneticamente. Então, um dos fatores de risco para a osteoporose é uma história familiar de fratura. Se a mãe teve osteoporose, inclusive com fratura, isso é um fator de risco importante. Então, existe uma suscetibilidade genética. A pergunta da Eliana Souza, da Marambaia, é se a pessoa diabética é mais propensa a ter osteoporose. Bem, a diabetes não predispõe à osteoporose, né? A menos que você, por exemplo, tenha uma complicação do diabetes, como, por exemplo, uma polineuropatia, com dificuldade de locomoção, e aí a inatividade física realmente predispõe à perda óssea. De Paragominas veio a pergunta, a pessoa pergunta se a osteoporose pode dar no fêmur, pois essa pessoa diz que dói, mas principalmente quando está frio, ou seja, quando a temperatura baixa. Perdão, o nome dela é Nete, ela colocou aqui. A dor no fêmur, quer dizer, como eu falei, a osteoporose não dói, a menos que tenha fratura, né? Essa dor deve ter outra causa. Temos aqui mais a pergunta da Conceição de Águas Lindas. Ela diz que tem artrose no joelho direito, já fez no ano passado infiltração 2 vezes, melhorou, agora sente muitas dores à noite principalmente, faz compressa de água morna, está incomodando, ou seja, o problema dela lá já sabe que é artrose e não osteoporose. A gente até agradece a participação, mas o assunto hoje realmente é osteoporose. Uma pergunta sobre uma medicação. A pessoa quer saber por quanto tempo ela pode usar essa determinada medicação que a gente comentou ainda há pouco, doutor. Bem, o tratamento da osteoporose se dá por vários meses, inclusive muitas vezes por vários anos.
Isso é avaliado anualmente pelo médico assistente. A densitometria é repetida a cada ano ou a cada 2 anos, 3 anos, dependendo de cada caso. Isso é avaliado pelo médico, mas o tratamento é um tratamento demorado. Você precisa ingerir cálcio, vitamina D e alguns medicamentos que melhoram o metabolismo ósseo, geralmente por anos, em torno de 3 a 5 anos, pelo menos. As pessoas aqui comentando em relação ao uso de outros alimentos com fonte de cálcio, como por exemplo couve, vegetais verdes escuros. Isso também pode ser colocado como uma substituição ao cálcio, ao leite? Isso também está dentro dos hábitos de vida saudável, né? Legumes, vegetais de folhagem verde, sem dúvida que contribui, mas o maior teor de cálcio está ligado ao leite e derivados do leite. Outra coisa que também a gente não comentou, não surgiu em nenhuma pergunta, mas eu já adianto, é com relação à ingestão de vitamina D, que também fortalece os ossos. Você tem que ter uma boa correlação do cálcio e da vitamina D. E a vitamina D pode ser ingerida através de peixes, né? Margarina, manteiga, né? Que também suplementa. E existe no mercado também medicamentos para suplementar a vitamina D. Mas ela precisa ser ativada com a exposição ao sol, ou seja, você precisa do sol para melhor absorção. Exatamente. O sol, na verdade, ele facilita a produção da vitamina D, certo? Mas a vitamina D que você toma através do medicamento, ela já vem ativa. O Paulo dos Santos, do Jurunas, pergunta se leite e derivados tem relação com cálculos renais, que outros alimentos podem ser substituídos, no caso, para garantir o cálcio necessário para o corpo, ou seja, eu acredito que ele possa ter algum problema. Isso tem relação, doutor? Alguns pacientes desenvolvem uma calciúria elevada, ou seja, tem algumas pessoas que têm uma facilidade de formar cálculos renais porque perde muito cálcio pela urina. Isso também é uma preocupação, a gente sempre avalia caso a caso, mas isso não contraindica totalmente o uso do cálcio, certo? E uma das formas que a gente utiliza é o citrato de cálcio, que é um cálcio que tem menos risco de formar cálculo renal. Tá certo, doutor. Vamos lembrar então só para as pessoas a atividade física. Até quem é diagnosticado com osteoporose precisa da atividade física? Sem dúvida nenhuma, certo? A atividade física tem que ser uma constante para quem tem osteoporose e para quem tem a maioria das doenças reumáticas, né? Paciente com doenças reumáticas e a osteoporose precisa fazer atividade física. E, de preferência, na osteoporose, uma atividade física que tenha algum grau de impacto, de resistência. O melhor de todas, sem dúvida, é a musculação, certo? Sem dúvida, mas cada caso tem que ser avaliado pontualmente, né? Não é sair por aí fazendo exercício, tem que ver, discutir com seu médico assistente qual seria a melhor modalidade para o seu caso. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação, esclarecimentos aqui a todos que mandaram perguntas também. Obrigada pela participação. E olha só, para a semana você vota entre 2 assuntos no aplicativo Você na TV Liberal. Entre insônia ou acne. Participe. Até a próxima.